Olá, saudosistas! Quem já era nascido nos anos 1960 deve se lembrar desse som bem peculiar do motor 2 tempos. O DKV foi o único carro brasileiro equipado com esse tipo de motor, e o que vamos conhecer em detalhes nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. A DKV nasceu na Alemanha por volta de 1916 e foi uma das principais indústrias automobilísticas do país durante muitos anos. Naqueles tempos, o mundo enfrentava a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914 e terminada em 1918. Com o fim do conflito, a Alemanha se encontrava numa grave crise econômica, a maior da sua história. Nesta época, a DKV percebeu que era necessário inventar e produzir algo para o mercado automobilístico muito mais pobre. Precisava de uma mecânica mais simplificada e menos custosa. O que havia de mais simples na época era o motor de 2 tempos, que ainda estava em desenvolvimento. O primeiro feito pela DKV tinha baixa potência, cerca de 1/4 de HP. A empresa trabalhou nesse motor e já em 1919 conseguiu fazer um bem maior, com 125 cm3, e foi montado no bagageiro de uma bicicleta. Foi com esse motor que as letras DKV passaram a ser as iniciais das palavras alemãs Das kleine Wunder. Traduzindo para o português, seria a Pequena Maravilha. Durante os próximos anos, as motocicletas da DKV foram se aperfeiçoando e ganhando potência, fazendo muito sucesso no mercado alemão. O primeiro carro de passeio da marca nasceu em 1929, chamado P15. Tinha motor 2 tempos, 584 cm3 e desenvolvia 15 HP de potência. Em 1931, foi lançado um importante modelo chamado F1, que introduziu a concepção mecânica que acompanhou todos os modelos da marca durante toda a existência da DKV, ou seja, motor 2 tempos com tração nas rodas dianteiras. Nos próximos anos, a DKV foi crescendo, criando carros com grande sucesso no mercado alemão. Vamos aqui citar apenas alguns. O brasileiro pouco conhecia os carros da DKV. Apenas algumas unidades foram importadas nos anos 1940 e 1950. Essa história começou a mudar em novembro de 1956, quando as primeiras unidades saíram da linha de montagem fabricada pela WEMAG. Era a perua F91 Universal, que foi considerado o primeiro carro fabricado no Brasil. Como foi dito, o DKV foi o único carro brasileiro equipado com motor 2 tempos. Todos os outros carros nacionais tinham motor de 4 tempos. Vamos agora conhecer a diferença entre esses dois tipos de motores. Vamos começar pelo motor 4 tempos, que basicamente é dividido em 3 partes: o cabeçote, onde ficam as válvulas e a vela, o cilindro, com o pistão, e o cárter, onde fica o óleo lubrificante do motor e o girabrequim. O primeiro tempo chama-se admissão, onde o pistão desce e a válvula de admissão fica aberta, permitindo a entrada da mistura ar-combustível que vem do carburador. O segundo tempo chama-se compressão, onde o pistão sobe com as 2 válvulas fechadas, comprimindo a mistura ar-combustível. No terceiro tempo, no ponto mais alto, ocorre a centelha da vela e a consequente combustão e expansão do combustível, forçando a biela para baixo.
Finalmente, no quarto tempo, o pistão sobe e a válvula de escape abre, liberando o gás para o escapamento. No motor 2 tempos, todo o ciclo é realizado em apenas uma volta do girabrequim, onde no 4 tempo precisava de 2 voltas. Cada vez que o pistão atinge o ponto mais alto, a vela emite uma centelha. O combustível entra pela janela de admissão e o gás é eliminado pela janela de escape, dispensando as válvulas e seus respectivos comandos de acionamento. O motor 2 tempos não tem cárter. A lubrificação é feita com óleo misturado diretamente na gasolina. Como tudo na vida, o motor 2 tempos tem suas vantagens e suas desvantagens, como veremos a seguir. O motor 2 tempos tinha algumas vantagens. A maior delas era a simplicidade na fabricação, pelo fato de não ter as válvulas e nem todo o seu complexo mecanismo de acionamento, como comando de válvulas, balancins, tuchos, etc. Consequentemente, esse motor tinha bem menos peças móveis que o motor de 4 tempos. Como resultado, o motor 2 tempos era bem mais leve, resultando em uma potência muito maior em relação ao seu próprio peso. Essa vantagem permitia mais força com um número menor de cilindros. Foi daí que veio a propaganda da DKV dizendo que 3 é igual a 6, com um emblema no painel, apregoando que seus 3 cilindros equivaliam aos 6 cilindros do motor de 4 tempos, ou seja, 100% mais forte. Lógico que isso era um tanto exagerado, já que esse ganho de potência girava em torno de 50%. Ao abrir o capô, um detalhe chamava a atenção, que eram as 3 bobinas, uma para cada cilindro. A valentia do DKV podia ser comprovado nas pistas. O motor era mais potente que seu concorrente direto de pista, o Gordini. Além disso, era o carro de melhor estabilidade do Brasil. Em curva, não tinha para ninguém. No caso de circuito de rua, o DKV corria de igual para igual com carros bem mais potentes, como o Simca e o Fenemé, e muitas vezes até os vencia. Haviam também as desvantagens. Inicialmente, o consumo de gasolina era maior que o motor 4 tempos, assim como o nível de ruído também maior. Além disso, o motor 2 tempos não tinha cárter e a lubrificação não era tão eficiente. O motorista devia colocar óleo 2 tempos junto com a gasolina, sempre que fosse reabastecer. A proporção tinha que ser correta, exigindo muita atenção do proprietário. Porém, a maior desvantagem estava na emissão de poluentes, já que o óleo era queimado junto com a gasolina. O DKV emitia uma maior quantidade de fumaça pelo escapamento. Se atualmente uma parcela de carros fosse de 2 tempos, com certeza o ar se tornaria bem mais poluído, principalmente em grandes cidades. A fabricação do DKV se encerrou em 1967, quando a WMAG foi vendida para a Volkswagen, com certeza deixando muitos consumidores tristes. Atualmente há uma legião de colecionadores desses carros 2 tempos, onde os carros da WMAG têm presença constante em eventos de carros antigos. Apesar de não ser mais usado em automóveis, o motor 2 tempos ainda é amplamente utilizado para diversos fins, como motosserra, modelismo, motor de polpa, kart, entre outros. Hoje conhecemos um pouco da história do DKV e seus motores 2 tempos. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.